conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 13 minutos. Manhã de quinta-feira. Estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina. Manhã um friozinho agradável, né? Nós estamos aqui dentro do nosso estúdio, mas é um friozinho bem agradável. Acho que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Vamos orar a esse Deus glorioso, Deus criador dos céus e da terra. E você que nos acompanha pela nossa web rádio aqui, também você agora pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, obrigado pela família que temos e obrigado pelo alimento sobre a mesa. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos que estarão nos acompanhando aqui, ó Pai, através desse devocional. Deus, que seja repreendido, ó Pai, neste dia do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Pai, de desânimo, todo espírito, ó Deus, de rancor, de ódio, de mágoa, espírito de fofoca, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, esta é a oração que eu faço neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. E Mateus 6,33 diz o seguinte: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ok? Então esse texto vamos chamar de versículo-chave, Mateus 6,33, encontra-se no Sermão da Montanha, onde Jesus instrui seus discípulos sobre a vida cristã genuína, autêntica. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí nesse versículo, Jesus ele enfatiza a prioridade de buscar o reino de Deus. E com isso ele instrui seus seguidores a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Isso envolve buscar o seu governo, a sua vontade e a sua justiça. Governo de Deus, a vontade de Deus e a justiça de Deus. Então ele instrui seus seguidores a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. E ao fazer isso, Jesus promete que todas as outras necessidades serão providas, serão acrescentadas. Então essa passagem nos ensina que buscar pelo reino de Deus não é uma opção, mas uma prioridade fundamental para os crentes, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que querem ter uma vida alegre, abençoada e próspera. Jesus não está negando a importância das necessidades materiais, mas ele está nos lembrando de que, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, ele cuidará de nossas preocupações terrenas. Isso é o que ele está querendo dizer, ok? Em cima disso aí, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro ponto, o contexto, né? O Sermão da Montanha como fundamento, que é do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é esse que nós estamos lendo. Então, contextualizando a passagem dentro do Sermão da Montanha, um dos ensinamentos centrais de Jesus é esse: buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 5, versículo 1 e 2 diz, abre aspas, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Jesus estava verdadeiramente ensinando. Jesus verdadeiramente continua nos ensinando hoje. Porque nós aprendemos com Cristo todos os dias. Então, destacando como o Sermão da Montanha
desafia os discípulos a viverem de maneira radicalmente diferente no mundo. Maneiras diferentes no mundo. Essa hora eu poderia estar fazendo outra coisa, mas todos os dias, de segunda a sexta, eu dedico esse tempo a Deus, porque Deus dedicou muitas coisas sobre a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que sou, eu agradeço a Deus. Tenho falhas como todo ser humano tem falha. O próprio Paulo tinha um espinho na carne. Ok? Mas Deus é tremendo. Tremendo. Quando eu lembro os momentos que eu estava fazendo quimioterapia ali na clínica, e a minha esposa, a Rosana, quando eu acabava, eu não sentia os pés do chão, né? Que era muito medicamentos na quimioterapia. Eu vinha como se estivesse flutuando, parecia um astronauta. Entrava no carro, chegava em casa, não dormia, não conseguia dormir direito. No outro dia ela me deitava no sofá, minha sogra cuidava de mim, ela ia para a escola trabalhar, que ela é professora. E eu fico imaginando, meu Deus, como Deus cuidou de mim. Então, e em Mateus capítulo 5, versículo 20 diz, abre aspas, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus, lembra as pessoas que são arrogantes, que sabem demais, que se acham demais. Entendeu? Então, superar em que sentido? Em simplicidade, em dedicação, em devoção. Ser cristão genuíno. Ouvir a voz de Deus de uma maneira genuína. Então aqui também nós encontramos mostrando como os princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha são relevantes para hoje. Essa relevância ela é contínua. Essa importância é contínua. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida para aqueles que querem chegar a Deus. Segundo ponto, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 que nós falamos aqui. Então aqui ele começa a explicar a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Lá no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que significa repetição da lei. Então em Deuteronômio 4,29 diz, abre aspas, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Buscar a Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Sabe? Então aqui, o significado do reino de Deus aqui explora o conceito do reino de Deus como a soberania de Deus sobre nossas vidas. Então, vamos buscar. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, nos diz, abre aspas, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, eis aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O salmista diz assim, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Isso é muito salutar, isso é muito relevante. Então compreender que buscar a justiça de Deus implica viver de acordo com seus padrões e princípios. Quais são os padrões e princípios de Deus para o homem? Estão na Bíblia, na palavra de Deus. E nós temos uma referência em Provérbios 21:3 que nos diz, fazer justiça e julgar retamente é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Sabe? A Bíblia não diz para eu não julgar, mas ela diz que com a mesma moeda que eu julgar, eu serei julgado. E aqui, em Provérbios 21:3, diz que julgar retamente é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Então eu vi alguns pregadores
E ouço de vez em quando, irmão, você não pode julgar. Não, a Bíblia não diz para não julgar. Ela diz que com a mesma moeda que nós julgarmos, seremos julgados. E em Provérbios aqui diz para julgar retamente, com justiça. Ok? E o terceiro ponto que eu quero trazer é quais são as promessas de Jesus para os buscadores do reino. As promessas de Jesus para os buscadores do reino. Quando ele diz assim, essas coisas vos serão acrescentadas, ali está explorando a promessa da provisão divina, quando priorizamos o reino de Deus. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, tem as promessas divinas. Então, nós temos uma referência bíblica legal ali em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo estava escrevendo à igreja que estava lá em Filipe, que estava passando lutas, dificuldades, perseguições. Mas Deus usou ele para dizer, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, a paz que supera a ansiedade, foi falado aqui, destaca como a busca pelo reino traz paz que supera as preocupações terrenas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ainda em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu Deus, como é importante buscar a Deus em primeiro lugar. Como é importante. Nisso aí, o quarto ponto são as implicações práticas de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como colocar Deus, em primeiro lugar afeta nossas escolhas diárias. Ação e reação. Então, Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, os teus caminhos. Mas precisamos confiar nele. Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em vossas almas, em vossas asas. Confiar em Deus, não é em político, não é em fulano, ciclano e beltrano, é em Deus. Simples assim. Então, quando fala-se de generosidade e missão, explora como a busca pelo reino nos leva a compartilhar o amor de Deus com os outros também. É o que nós estamos fazendo aqui, compartilhar o amor de Deus com o próximo, com os outros, com aqueles que podem nos ouvir. E na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Alegria em servir a Deus. Isso aqui é uma contribuição com alegria. Eu invisto em equipamentos. Mensalmente eu invisto em equipamentos, porque muitas pessoas ouvem. Tem pessoas que não vão à igreja, tiveram decepções, coisas desse tipo, mas continuam louvando a Deus. Famílias inteiras nos acompanham, Então Deus deu essa ferramenta para entrarmos nos lares daqueles que têm dificuldade de entrar numa igreja. Mas Jesus vai. Então é uma ferramenta, Então isso é uma contribuição com alegria.
E confiança em tempos de adversidade. Talvez isso seja a maior dificuldade para o cristão. Por quê? Como a busca pelo reino nos fortalece em tempos difíceis, irmão? Como? Eu não gosto de falar de ninguém, gosto de falar da minha vida, da minha família. Passei momentos difíceis durante o meu tratamento, quimioterapia, esgotou todo o orçamento financeiro que eu tinha. Eu tinha feito uma obra na outra casa, dinheiro que eu tinha gastado ali. E o tratamento particular eu fiz numa clínica particular, é caro, não é barato, até remédios, alguns medicamentos tinha que mandar fazer, porque não tinha no mercado, não se vendia aquele medicamento específico para o meu caso. Mas Deus é tremendo. Confiança em Deus em tempos de adversidade. Como buscar pelo reino nos fortalece em tempos difíceis. E em Isaías 41:10 diz assim, essa palavra é para mim e para você, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Sabe? Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, quando nós refletimos sobre Mateus 6:33, para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós somos desafiados a reavaliar nossas prioridades e direcionar nosso entendimento, nossa vida, de acordo com os princípios do reino de Deus. Então esse versículo de Mateus 6:33 nos recorda que nossa busca mais importante deve ser o reino de Deus, o governo dele sobre as nossas vidas. Então, no contexto do Sermão da Montanha, Jesus nos chama a uma vida transformada, onde ele, Jesus, deve ser o centro de todas as nossas escolhas e decisões. Buscar o reino de Deus envolve priorizar sua vontade, sua justiça e a sua soberania. Vamos priorizar o reino de Deus na nossa família, começando ali em casa, que os benefícios baterão à nossa porta. A Bíblia diz, as bênçãos seguirão aos que creem. Amém? Queridos, Deus abençoe, graça e paz, tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. Fale para o seu cônjuge que o ama, amém? Fale para os seus filhos que os ama também, que o amor de Deus aflore no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E para você